Romanos 12, 2. É um texto bastante conhecido, né? Aqui, Romanos 12, 2. E não vos amoldeis, eu vou ler aqui na minha tradução um pouquinho diferente. Não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Para quê? Para que a gente precisa renovar a nossa mente? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos aqui querem viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Todo mundo quer viver? Mas aqui em cima no texto nós vemos uma condição para isso. Para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é preciso o quê? Renovar a nossa mente. Então, sem renovação de mente, não tem como viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não é mesmo? E quando a gente fala em transformação, essa palavra quer dizer metamorfose, né? Metamorfose. A gente lembra logo do quê? De uma borboleta, não é assim? Falou metamorfose, o que vem na mente? Borboleta. Embora não é só esse tipo de inseto que sofre essas transformações, mas nós vemos a imagem da borboleta. E o processo da borboleta, ele é um processo bastante doloroso, né? Porque ela sai ali, ela entra no casulo, né? Então ela começa a tecer teias sobre ela mesma, até ela se transformar num casulo, e ali ela fica por vários dias dentro daquele casulo, sofrendo esse processo de transformação. E ali morre toda aquela natureza dela de lagarta. Então, quando ela sai dali, ela não se lembra mais daquela natureza de lagarta que ela tinha. E o interessante é que, antes da lagarta virar borboleta, ela come muito. Vocês já viram? Quem tem plantação aí já viu, né? As borboletas as lagartas fazem aquela devastação ali nas folhas. Então, elas estão ali se abastecendo de nutrientes, para que no período do processo que elas tiverem no casulo, elas tenham a nutrição para elas sobreviverem ali dentro vários dias sem precisar comer. E o que acontece conosco é o seguinte: nós queremos ver o resultado, mas nós muitas vezes não queremos passar pelo processo. Não é assim? E sem processo não tem resultado, porque o processo ele é doloroso, né? Então, para nós termos resultados, nós precisamos passar pelo processo. E a transformação de uma larva para um adulto, né, ela engloba mudanças de habitat, de alimentação e de comportamento. A borboleta antes comia folha, a lagarta, né, enquanto a lagarta comia folha, quando ela se transforma em borboleta, ela passa a se alimentar de pólen, né? Mudou completamente ali a alimentação dela. E essa palavra metamorfoses, ela do grego, ela quer dizer mudanças de formas. E no sentido figurado aí, metamorfose é uma mudança considerável que ocorre no nosso caráter, no estado ou na aparência de uma pessoa. É a transmutação física ou moral. Quer falar, irmã Silvia? Interessante, muito interessante a consideração da irmã Silvia, que ela falou assim: enquanto ela é lagarta, ela destrói as plantas, né? Destrói as folhas. Quando ela vira borboleta, ela ajuda a polinizar as flores. Então, ela vira uma reprodutora, né? Ela acrescenta ali beleza. Ela é responsável por polinizar as flores e aumentar ali a plantação. É interessante, realmente. Olha só o que a transformação faz conosco, né? Nós somos geradores de vidas, geradores de coisas boas quando nós somos transformados. Realmente. E a palavra metamorfose, ela vai sempre nos lembrar, né, essa transformação da lagarta em borboleta. Todos rejeitam a lagarta, não é assim? Mas nela existe um potencial para voar.
Interessante isso. Às vezes eu passamos por um período de se sentirmos assim, né? Rejeitados, se sentirmos inadequados. Mas Deus está vendo em você, em mim, em cada um de nós, um potencial para voar. Amém? Recebam isso? Não se condicionem a esse momento aí de lagarta, porque você vai alcançar lugares altos quando você aprender a se transformar, né? A renovar a sua mente. E a metamorfose, ela não muda apenas o aspecto da borboleta, né? Ela muda o seu habitat, os seus hábitos alimentares, né? Como nós já falamos, antes ela comia folha, agora ela se alimenta de pólen. E o que nós vemos lá em 2 Coríntios 5:7? O que está escrito lá? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, né? Ao nos tornarmos uma nova criatura, nós não mudamos apenas o nosso exterior, a parte física visível, mas há uma mudança interna, tanto de hábitos quanto de lugares. Vamos ver o que está escrito ali, Efésios 4, do 22 ao 32. Efésios 4, do 22 ao 32. Deixa eu ler aqui na minha tradução. Olha, quanto à antiga maneira de viver, vós fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serdes renovados no vosso modo de relacionar, e a vos revestirdes do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar o quê? A mentira. Quem mentia não mente mais. E falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros do corpo de Cristo. Estremecei de ira. Quem aqui fica muito nervoso durante o dia aí? E às vezes vai dormir com raiva ainda. Olha aqui a palavra de Deus diz, ó. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa ira antes que o sol se ponha. Antes de você dormir, resolva o seu problema, aquilo que causou essa ira em você. Não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não rouba mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Olha aí, a borboleta agora polinizando as flores. Antes, no seu período de lagarta, poderia estar passando aí por um momento difícil, até precisando da ajuda das outras pessoas. No partir do momento que nós somos transformados, nós somos geradores de vida. E nós podemos ajudar quem está passando por necessidade. E não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. A irmã Silva falou um estudo aqui sobre palavra, né? Vocês ouviram o estudo, quem estava aqui? O poder da nossa palavra. Nós temos, a Bíblia diz que pode tanto amaldiçoar quanto abençoar, né? Mas não é bom que amaldiçoe, nós devemos sempre estar abençoando com as nossas palavras. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. E pelo contrário, sede bondosos, compassivos, uns para com os outros, e aqui vai falando, né, a nossa maneira de proceder daqui para frente. Então vocês viram a diferença? Antes nós tínhamos uma velha natureza, né, hábitos da mentira, hábitos de roubar, hábitos de magoar as pessoas. Quando nós nos tornamos nova criatura, tudo isso vai ser mudado no nosso modo de viver. E será que nós, hoje, estamos em fase de transformação? Ou será que nós nos acomodamos ao estado de lagarta? É algo para nós refletirmos, né? Eu estou sendo transformado ou eu me acomodei à vida de lagarta? Só o sanguessuga, né? Só o que come e é desprezado. Porque a lagarta ninguém vê beleza nela, né? Mas ela tem
um potencial para voar. Alguém já viu aí uma borboleta se arrastando? Não, né? Ela foi projetada para andar em lugares altos. Olha, a lagarta, ela mata a sua natureza lá dentro do casulo. E ela não se lembra mais dos seus hábitos antigos, quando ela se torna borboleta. E você e eu, nós vamos alcançar lugares altos quando nós aprendermos a voar. E para que a nossa mente seja renovada aí nesse contexto de mundo em que nós estamos vivendo, é necessário algumas atitudes. Eu listei aqui umas 3 atitudes, que nós vamos estar falando agora, que vai nos ajudar aí a renovar a nossa mente nesse mundo, nesse tempo em que nós estamos vivendo. E uma delas, olha só, buscar entendimento da palavra de Deus. Olha ali, ó, que legal, né? Se fosse assim, né? O cara está abastecendo ali o cérebro com a palavra de Deus. Interessante essa imagem, né? Vamos ver o que diz 2 Timóteo 4, 3 e 4. O que diz lá? É um texto bem conhecido também. 2 Timóteo 4, 3 e 4. 2 Timóteo, cadê? 4, 3 e 4. Olha o que está dizendo. Por que nós temos que nos alimentar da palavra de Deus? Porque chegou esse tempo. Nós estamos vivendo num tempo em que está dizendo aqui, ó, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmo, de acordo com as suas próprias vontades. Nós estamos vivendo nesse mundo. As pessoas estão cada vez mais egoístas, cada vez mais amantes de si mesmo, e estão tampando os ouvidos para ouvir o Evangelho. Né? Chegou um tempo em que as pessoas não querem mais ouvir a verdade da palavra de Deus, porque o que o mundo oferece é muito mais vantajoso, né? Do que hoje tudo se inverteu, né? A moral está invertida. Hoje o bonito é ser ao contrário daquilo que é bom, né? Nós vemos isso até em questão de justiça, né? Então chegou nesse tempo. Por isso nós, como cristãos, devemos nos alimentar da palavra de Deus, para que nós possamos estar renovando a nossa mente e não nos acostumar, não nos amoldar ao que esse mundo está nos oferecendo. E as pessoas elas têm confundido ultimamente o evangelho com movimento motivacional. Vocês já prestaram atenção que existem lugares por aí que estão infiltrando aí coisas que acontecem no mundo, atrações para dentro da igreja, para atrair mais pessoas. E o evangelho, o verdadeiro evangelho, acaba sendo deixado de lado, porque não pode magoar as pessoas mais hoje, né? A gente não pode falar a verdade, porque a verdade magoa as pessoas, né? E nós vemos nos ensinamentos de Jesus que ele era muito categórico naquilo que é verdadeiro, né? Naquilo que é correto. E acontece que estão aí exaltando muito mais a criatura do que o Criador. Não é assim? Eu estou muito cuidado, às vezes, com o que eu estou cantando, porque muitas canções têm exaltado demais a criatura, né? Tem muitas canções que a gente vai cantar e você é importante, você é especial, e você. E aí a gente acaba esquecendo a essência do Evangelho. O Evangelho é Cristo. Ele é o centro, né? Nós somos importantes, somos, porque Ele veio ao mundo, Ele morreu, Ele ressuscitou, né? Ele pagou um alto preço pela nossa vida, então nós somos importantes. Mas Cristo, Ele continua sendo o centro do Evangelho, o centro da Bíblia, o centro das nossas vidas. E é por Ele, é dEle, por Ele e para Ele que são todas as coisas. Então o nosso louvor deve ser dado a Deus e nós devemos ter esse discernimento de não exaltar a criação, a criatura, mas exaltar o Criador. E uma outra questão que nós podemos fazer para ter a nossa mente renovada é buscar discernimento das nossas atitudes.
O que diz lá em 1 Coríntios 10, 23? Vocês lembram? 2 Coríntios, 1 Coríntios 10, 23. Diz lá o seguinte, ó. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Você é proibido de fazer alguma coisa? Não. Nós temos a liberdade de agir, só que a gente tem consequência de todas as nossas ações. Então, para que serve o discernimento? Para eu entender que tudo que está à minha frente, nem tudo que estiver à minha frente, eu poderei fazer. Porque apesar de tudo ser lícito, tem coisas que não me convêm. Tem coisas que não vão me edificar. O slide 2. Tem coisas que se eu fizer, eu não vou ser edificado. Vamos esperar o slide dele. Tem duas coisas que eles atrapalham. Olha lá, ó. Vamos buscar discernimento para as nossas atitudes. Se não edifica, eu não olho, eu não ouço e eu não falo, né? Não tem a musiquinha das crianças, vocês lembram? Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, boquinha, o que fala, né? Cuidado, mãozinha, o que pega. O Criador do céu está olhando para você, né? Cuidado, mãozinha, o que pega. Então, as nossas crianças já eram ensinadas, em base nesse texto aí, ó. Se não edifica, então eu não vou olhar, eu não vou pegar, né? E eu não vou ouvir. E existe duas atitudes nossas que impedem aí da gente exercer esse equilíbrio emocional. Nós vamos ver aqui 2 tipos de situações que impedem nossa mente de ser renovada e alcançar lugares altos. O slide 3. Olha essa imagem. Ela diz tudo, né? Vocês já viram essa imagem? Está escrito ali, ó. Tem uma menininha ali, abraçando um cacto. Aí ela diz, está doendo. Alguém está falando lá, ó, pode soltar, não precisa segurar. Aí embaixo uma pergunta. Para que insistir naquilo que te machuca? Se está doendo, por que eu continuo abraçada com o cacto? É uma pergunta que parece lógica, né? Mas é tão difícil, não é? Só quem está dentro de uma situação dolorosa sabe o que isso quer dizer. E são exatamente essas duas coisas que impedem nós de termos aí esse equilíbrio emocional. Uma das situações que nos impede é a preocupação excessiva com o passado. Quem aqui fica pensando demais naquilo que passou? A palavra de Deus diz que não é inteligente pensar assim. Lá em Provérbios tem um texto que fala, não é inteligente, não é sábio ficar remoendo as coisas que já passou. E o que causa essa preocupação excessiva com o passado? Vocês sabem? Excesso de passado no meu presente pode me gerar uma depressão. Então, as pessoas que vivem deprimidas, geralmente elas ficam remoendo ali aquele passado. E o passado não tem como mudar, não tem como você voltar lá, né? A gente precisa aprender a dar um novo sentido, né? A ressignificar aquele acontecimento e trazer para nossas vidas como um aprendizado, né? Aquilo que me feriu lá no passado, hoje, eu trago para a minha vida como sendo um aprendizado. Outra coisa que impede de eu buscar esse equilíbrio emocional é a preocupação demasiada com o futuro. A coisa nem aconteceu ainda e eu já estou ansioso, sentindo aquilo que nem aconteceu e eu nem sei se vai acontecer. Isso é preocupação. E o que acontece quando eu fico preocupado demais com o futuro? Isso causa uma ansiedade. E a ansiedade, nós sabemos, se ela não for tratada, ela vira patologia.
Tem pessoas que sofrem tanto de ansiedade que sente a mão suar, tem calafrio, elas sentem reações físicas, mesmo por conta da ansiedade que é demais. Então, essas duas atitudes nossas, tanto ficar preocupado com o passado ou ocupado demais pensando no futuro, nos impedem aí tanto de viver esse equilíbrio emocional e nos impede de buscar essa renovação aí da nossa mente. E o que eu pergunto para você nessa manhã? Onde está a sua mente? Onde é que a minha mente está nesse momento? Presa ao passado? Ou está ocupada demais com o futuro? Como é que nós estamos hoje? Presa ao passado? Ou preocupado demais com aquilo que ainda nem aconteceu? Para nós vencermos os dias maus, é preciso renovar a nossa mente, mudar o nosso foco de pensamento, trazendo a nossa mente para o aqui e o agora, vivendo um dia de cada vez. A Bíblia é tão sábia e nos ensina, né? Foi o primeiro tópico que nós falamos, buscar entendimento da palavra. Olha o que ela nos diz, Mateus 6,34. O que diz lá em Mateus 6,34? É um texto bastante conhecido. Mateus 6,34. Vamos achar aqui. Olha o que diz. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã. É fácil falar isso? Fica preocupado não com o que você vai comer, vestir, se você vai trabalhar amanhã. Pois o amanhã, ele vai trazer as suas próprias preocupações. Olha que interessante. Hoje nós estamos aqui, um dia de domingo, dia de buscar o Senhor, dia de abrir a nossa mente para as coisas de Deus. Mas se eu sento nesse banco e começo a pensar que amanhã eu tenho uma conta para pagar, que amanhã é segunda-feira, que eu tenho que levantar cedo para trabalhar, eu vou desfrutar desse momento que nós estamos aqui agora? Aí quando chegar amanhã, eu não desfrutei do hoje, aí é uma preocupação a mais. Aí eu vou ficar remoendo, mas por que eu não prestei atenção? Por que eu não participei daquele momento ontem? Estava tão bom e eu não liguei a minha mente para aquele momento. Olha só como que é o ciclo, né? Que vai se repetindo. Então a palavra de Deus nos diz, olha como é inteligente. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque amanhã vai trazer os seus cuidados. Deixa para viver as preocupações do amanhã quando chegar o amanhã. E é suficiente o mal que cada dia traz de si mesmo. Né? Vamos viver um dia de cada vez. O mal de amanhã não traga para hoje. Deixa para viver ele amanhã. Né? Hoje vamos desfrutar o aqui e o agora. Aproveitar esse momento, porque é esse momento que vai nos gerar forças para nós vencermos o dia mau amanhã. E para vencermos, né, o dia mau, é preciso renovar a nossa mente e mudar o foco do nosso pensamento. Qual que é o perigo de nós deixarmos de viver o presente? Qual que é? Lá na palavra de Deus diz assim, nós vamos colher aquilo que nós plantamos, né? A lei da semeadura, ela não falha. Aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Então, o que acontece? Nós só vamos colher no nosso futuro o que nós plantamos no nosso presente. E se nós plantarmos preocupação, nós vamos colher o quê? O que nós vamos colher? Se a nossa mente só consegue plantar preocupação. O hoje, né, tem uma frase que o pessoal fala, hoje ele é uma dádiva. Por isso que ele se chama presente. Né? O hoje é um presente para nós. A irmã Gessimara falou sobre isso, né, na aula passada. O hoje é um presente. E onde nós estamos semeando o nosso presente? Na nossa carne ou no nosso espírito? O que nós temos plantado hoje para nós colhermos no futuro? Se nós plantarmos coisas boas,
automaticamente vamos colher coisas boas, então não há necessidade de ficarmos preocupados, né? É plantar e descansar e esperar que a colheita ela virá. E olha que interessante, vocês entenderam o que a palavra diz? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que eu preciso? O que diz no texto antes? Renovar a minha mente e não conformar com aquilo que o mundo está me oferecendo, né? A igreja não pode entrar na forma do mundo. Nós estamos aqui para ser luz para o mundo, não para sermos influenciados por ele. Nós devemos influenciar o mundo e não ser influenciados pelo mundo. E qual que é a vontade de Deus para nós? Você sabe qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Ali em Jeremias 29:11, o que diz lá em Jeremias 29:11? Vamos ler? Qual que é a vontade de Deus? E a vontade de Deus é que nós também tenhamos paz, né? Porque a palavra de Deus diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Então, a partir do momento que eu tenho a minha mente renovada, eu vou viver essa paz que excede todo o entendimento. E olha o que diz em Jeremias 29:11. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. São planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deixa eu ler na outra tradução aqui, como que diz Jeremias 29:11. Olha que interessante. Porquanto somente eu conheço os planos que eu determinei a vosso respeito, declara o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar. Eu gosto dessa tradução. Olha o que Deus tem para cada um de nós. Ele quer que nós sejamos pessoas prósperas. E a gente sabe que o sentido de prosperidade não é financeiro. As pessoas ligam muito a questão prosperidade ao que é financeiro. Ser uma pessoa próspera é ser uma pessoa ausente de necessidade. Então, a partir do momento que as suas necessidades estão sendo supridas, como a palavra de Deus garante que Ele supre as nossas necessidades, então você é uma pessoa próspera. Isso é sentido de prosperidade, a ausência de necessidade. Aí, Deus diz: tenho planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dor nem prejuízo. Então, a vontade do Senhor não é que você tenha dor e que você tenha algum tipo de prejuízo, mas plano de dar-vos esperança e um futuro melhor. Se Deus tem um futuro melhor para cada um de nós, se Ele quer que nós sejamos prósperos, se Ele não vai permitir que nós tenhamos prejuízo, que Ele vai cuidar para que nós não tenhamos prejuízo, então para que preocuparmos com o dia de amanhã? Não é verdade? Por isso é importante a leitura da palavra, o entendimento da palavra, não só ler, mas entender o que a palavra está dizendo. Porque a partir do momento que nós entendemos o que Deus fala conosco através da palavra, a gente consegue viver sem essa ansiedade, sem essa preocupação. Se nós plantarmos o bem, nós vamos colher coisas boas, então não há necessidade de ficarmos preocupados com o nosso passado, nem com aquilo que ainda nem aconteceu, né? Como é que a gente consegue ficar preocupado com coisas que a gente não sabe nem se vai acontecer, né? Existe um nível de ansiedade que ele é saudável. Quando, por exemplo, nós temos um evento para participar, um trabalho que nós precisamos ali ou dar uma palestra, ou dar uma aula, né? Ou a gente precisa fazer uma prova. Num dia anterior, a gente tem aquele tipo de ansiedade que vai nos estimular para fazer aquela ação. Então, essa ansiedade ela é positiva, porque é uma ansiedade que me empurra para fazer algo que eu preciso fazer. Até aí, tudo bem. Agora, a ansiedade começa a se tornar prejudicial quando eu começo a dar lugar demais dela
ao ponto de até o meu corpo sentir as reações daquela ansiedade. Então, por isso é necessário esse equilíbrio emocional. E o que tem impedido hoje, você, eu, o que tem nos impedido de alcançarmos lugares altos? O que tem impedido nós de voarmos? Qual é a preocupação do passado ou do futuro que tem atrapalhado o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento hoje? Nós sabemos que tem situações difíceis que nos paralisam, não é assim? A tendência do ser humano é ficar paralisado diante das adversidades, das dificuldades, e isso é uma estratégia maligna para atrapalhar o plano de Deus na sua vida. Deus tem coisas grandes, Deus tem propósito de, como ele falou, de nos fazer prosperar. Aí vem uma dificuldade, uma adversidade, aí te causa uma tristeza e quando você fica triste, você se paralisa. E no momento que estamos paralisados, nós não conseguimos enxergar o que está à nossa frente, as possibilidades que estão diante de nós. Então, toda vez que houver esse momento de uma tristeza, de uma angústia, que tentar nos paralisar, nós devemos pensar nessa palavra, né? Jeremias 29:11. Não, Deus tem um futuro melhor para a minha vida. E essa tristeza, essa angústia, essa dificuldade não pode me paralisar, não pode impedir de eu viver os planos que Deus tem para a minha vida. E eu vou alcançar lugares altos. Olha o último slide, coloca aí. Se você não se transformar, você nunca vai voar, né? Interessante. Então, vamos deixar a nossa velha natureza da lagarta, tornar essa linda borboleta aí e alcançar lugares altos que Deus tem preparado para nós. Amém?